Capítulo 20. Punição, disciplina e consequências. Quando começam a andar na nova aliança, as pessoas têm muita dificuldade de entender estas três ações: a punição, a disciplina e as consequências. Contudo, é muito importante distingui-las. Caso contrário, elas podem gerar confusão e muitos problemas na nossa vida. Antes de explicar sobre elas, quero falar um pouco mais sobre os fatos celestiais e outra verdade importante. Mais fatos celestiais, mesmo princípio. Agora citarei vários fatos celestiais aos quais se aplica o mesmo princípio que acabamos de estabelecer. Não os peça a Deus, mas, em vez disso, agradeça a Ele e declare que eles já são seus, crendo firmemente que por causa da nova aliança, eles lhe pertencem. Não os considere como promessas, mas como fatos celestiais, totalmente garantidos pela fé. Somente a apropriação pela fé nos permitirá experimentar o que já nos pertence. Não os transforme em um futuro distante e inalcançável, tratando-os como se fossem promessas de Deus. Não olhe para eles como se fossem algo que Deus lhe dará baseado na sua fidelidade, mas como algo que Deus lhe deu baseado na sua aliança. Quero relembrá-lo que uma aliança é um compromisso legal entre duas partes que definem claramente a maneira como elas devem se relacionar entre si. Deus se comprometeu com você através de uma aliança eterna e ele não pode quebrá-la. Caso contrário, ele violaria sua natureza justa, a qual o define como Deus, e então não seria mais Deus. Quebrando sua aliança, ele se autodestruiria. Veja esses fatos celestiais. Você foi escolhido de acordo com Efésios capítulo 1, versículo 4. Porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Como este é um fato celestial, você jamais poderá ser rejeitado outra vez. Você foi feito herança, de acordo com Efésios capítulo 1, versículo 11. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Portanto, o seu futuro está garantido. Você está perfeito nele, de acordo com Colossenses capítulo 2, versículo 10. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Então já não há mais lugar para a insegurança. Você foi justificado, de acordo com Romanos capítulo 5, versículo 1. Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, está tudo certo entre você e Deus. Você foi reconciliado, de acordo com 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo. Portanto, Deus sempre está do seu lado. Estará do seu lado. Você recebeu tudo de que precisa para ter uma vida abundante, de acordo com 1 Pedro capítulo 1, versículo 2 e 3. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Seu divino poder nos concedeu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua própria glória e virtude. Portanto, é impossível você não viver uma vida de abundância e piedade se você ativar esse fato celestial através da apropriação pela fé. Existem muitos outros fatos celestiais como estes abaixo.
Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Romanos capítulo 8, versículo 2. A igreja de Deus, que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e convocados para serem santos, juntamente com todos os que, em toda parte, invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Contudo, Efésios capítulo 2, versículo 6. Contudo, graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em toda a parte o bom perfume do seu conhecimento. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Medite cuidadosamente nessas passagens e tome posse do que lhe pertence. Estude a Bíblia com atenção e peça ao Espírito Santo que lhe dê revelação. Peça que ele retire o véu dos seus olhos para que você leia a Bíblia apenas com as lentes da nova aliança. Encontre os fatos celestiais, como lhe ensinei, e comece a agradecer a Deus por eles e apropriando-se deles pela fé. Haja como se já estivesse em suas mãos. Na nova aliança, a vida de oração deve ser, na maior parte do tempo, agradecer, ouvir, meditar e muito ocasionalmente pedir alguma coisa. Infelizmente, as pessoas têm interpretado versículos da Bíblia que dizem peça, busque ou encontre com as lentes da velha aliança. Antes de falar sobre punição, disciplina e consequências, vamos recapitular o que foi dito no capítulo anterior, que é o segundo benefício maravilhoso da nova aliança. Você lembra o que é? Deus só se relaciona conosco de acordo com o que somos em Cristo. Ele se relaciona conosco como filhos, não como escravos, como está em Cristo, não em si mesmo. Nossa vida cristã começa com morte, sepultamento e ressurreição. Quando somos salvos, morremos para a nossa natureza pecaminosa. Somos sepultados com Cristo e ressuscitamos como novas criaturas em Cristo Jesus. É assim que Deus nos trata. E a estratégia do inimigo da nossa alma é continuamente apontar nossas fraquezas e erros do passado. Quando ele faz isso, também devemos apontar nosso passado para ele. Nosso passado ocorrido cerca de 2000 anos atrás, quando morremos, fomos sepultados e ressuscitamos em novidade de vida. Veja os 2 versículos a seguir, que mostram como Deus nos trata sob a nova aliança. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Quando Deus olha para nós, ele vê nossas novas criaturas e pessoas totalmente justas. Punição, disciplina e consequência. Essas 3 ações podem ser bem confusas para aqueles que estão começando a entender e andar na nova aliança. Muitas pessoas ficam intrigadas e fazem perguntas do tipo: como Deus pôde matar Ananias e Safira debaixo da nova aliança, como vemos em Atos 5? As pessoas tentam me convencer de que sob a nova aliança o pecado não importa, já que somos justos independentemente do que façamos, porque dizem eles, Deus não pune mais o pecado. Isso está parcialmente correto. Deus não pode mais nos punir por causa dos nossos pecados. Entretanto, o pecado ainda importa. Não somos punidos por causa dos nossos pecados, mas certamente somos punidos pelos nossos pecados, porque o pecado, pela sua própria natureza, é sempre destrutivo.
Sob a velha aliança, o pecado era punido porque Deus se relacionava com o homem baseado na lei. Sob a nova aliança, Deus só se relaciona conosco baseado no sacrifício de Cristo. Jesus foi punido por causa de cada um dos nossos pecados passados, presentes ou futuros. A Bíblia nos diz claramente, portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1. Não pode haver e jamais haverá qualquer punição para qualquer pecado na nossa vida, mas pode ter certeza, haverá disciplina. Deixe-me mostrar 3 diferenças entre punição e disciplina. A primeira é a que vemos no caráter de Deus. Na punição, Deus age como juiz, enquanto na disciplina ele age como pai. Isso fica claro em Hebreus capítulo 12, versículo 5, do 5 ao 12, como veremos com maiores detalhes depois. É muito simples entender que, por causa do caráter justo e santo de Deus, ele precisa punir o pecado, ou todo o resto seria injusto. Imagine se um dos seus entes queridos fosse assassinado diante dos seus olhos e o criminoso fosse pego e levado diante da corte. Você está lá como testemunha. Identifica claramente o assassino e então espera pelo pronunciamento da sentença. O juiz se vira para o criminoso e diz: Eu compreendo que você fez algo errado e cometeu um crime terrível. Então, continua dizendo que é bondoso, compassivo e cheio de amor, e, portanto, deixará o criminoso sair livre. Você ficaria irado e se sentiria enganado, o que é muito natural. A justiça sempre requer punição para um crime. Mas uma vez que Jesus foi punido por causa dos nossos pecados, o que vemos claramente no trecho de Hebreus que cito a seguir, Deus já não pode mais agir como juiz em relação a nós. E por essa determinação fomos santificados, por meio da oferta do corpo de Jesus Cristo, feito de uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer seus deveres religiosos, que nunca podem remover os pecados. Jesus, no entanto, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 10 ao 12. Talvez seu pai tenha punido você pelos erros que você cometeu, mas pode ter certeza de que Deus jamais o punirá. Nossa mentalidade religiosa e o desejo de justiça própria podem, inconscientemente, querer a punição para aliviar a consciência, mas devemos rejeitar isso. A segunda diferença está em quem recebe. Quem recebe a punição de Deus são os inimigos dele, enquanto quem recebe a sua disciplina são seus filhos. Deus não quer que ninguém seja inimigo dele. Contudo, infelizmente, muitas pessoas escolhem ser. Em Romanos, lemos que já não somos inimigos de Deus. Ora, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte do seu filho, quanto mais no presente, havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos por sua vida. Romanos capítulo 5, versículo 10. Como somente os inimigos de Deus recebem a sua punição, e já não somos mais inimigos, mas filhos, agora não há mais punição a ser temida. Quero que você entenda que esse versículo não está dizendo que aqueles de quem Deus é inimigo serão punidos. Deus não é inimigo de ninguém. Infelizmente, as pessoas é que são inimigas dele, porque recusam seu amor e rejeitam o sacrifício perfeito da cruz. Vamos imaginar que você me odeie profundamente e lute contra mim, mas tudo que eu faço é amar e demonstrar a minha bondade para com você. Eu sou seu inimigo? É claro que não, mas você é meu inimigo. A Bíblia mostra isso claramente.
quando diz que Deus demonstrou seu amor por nós quando enviou Jesus para morrer enquanto ainda éramos pecadores. Veja Romanos 5, capítulo 5, versículo 8. Se ele fosse inimigo dos pecadores, não teria deixado Jesus morrer. E lá na cruz, Jesus também não teria pedido perdão pelos seus inimigos. A terceira diferença entre punição e disciplina está no propósito. A punição visa ao castigo, enquanto a disciplina visa à redenção. Quando Deus disciplina seus filhos, dependendo da maneira como reagem à disciplina divina, ela pode lhes parecer uma punição, mas pode ter certeza que não é. O propósito da disciplina é claramente diferente do propósito da punição. A punição vem da ira de Deus, enquanto a disciplina vem do seu amor. A punição do pecador não é para o seu bem, mas para confirmar a natureza justa de Deus. Sabemos que Deus não deseja punir o pecador. É por isso que ele puniu Jesus pelo pecado. O único propósito da disciplina é o bem e a redenção. Compreendendo a disciplina de Deus. Você pode estudar Hebreus 12 no idioma original. Verá claramente com que amor maravilhoso Deus disciplina seus filhos. Deixe-me acabar completamente com seu medo da disciplina de Deus. Eu amo a disciplina de Deus e tenho suplicado, desde que tinha cerca de 12 anos de idade, que ele jamais pare de me disciplinar. Na verdade, desejo profundamente que ele me discipline diariamente. Isso pode lhe parecer estranho, mas você logo concordará comigo. Vou lhe mostrar, através da passagem mais famosa do Novo Testamento, sobre a disciplina de Deus, o quanto ela é maravilhosa. Hebreus 12 fala sobre isso, mas por questão de espaço, leremos apenas os versos 5 e 6. Você deve prestar muita atenção a 3 palavras, que são correção, repreensão e açoite. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Hebreus capítulo 12, versículos 5 e 6. A primeira coisa que precisamos lembrar é que Deus jamais o disciplina porque você o irritou, o deixou nervoso ou porque ele perdeu a paciência com você. Deus jamais fará isso. Ele só tem um motivo para discipliná-lo, que é o perfeito amor ágape. Ele não pensa em si mesmo, mas em você e no seu bem. Na disciplina de Deus, antes de fazer qualquer outra coisa, sua primeira forma de nos disciplinar é usando a palavra dele para nos corrigir. A palavra grega traduzida como corrigir significa ensinar ou treinar usando palavras e instrução. Deus está fazendo tudo o que pode para nos ensinar através da sua palavra. Amo sua disciplina quando abro a palavra e ele fala comigo sobre as áreas da minha vida que precisam de mudança, seja quando leio sobre o amor ao dinheiro, perdoar irrestritamente ou algo assim. Quando leio a palavra e me submeto humildemente, estou no primeiro estágio da disciplina. Infelizmente, muitas Bíblias têm uma tradução ruim desse trecho e dão um tom negativo à palavra de Deus, mas em 2 Timóteo lemos: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, da NVI. A palavra grega traduzida como instrução vem da mesma raiz da palavra usada em Hebreus 12 e traduzida como correção. Assim, a primeira forma de disciplina de Deus é sempre a instrução através da sua palavra. Todo pai amaria se, ao ensinar o seu filho, através de uma instrução verbal, ele ouvisse e obedecesse. Os filhos rebeldes, que se recusam a obedecer, então, passarão por uma pressão mais forte através da disciplina de Deus.
Deus sabe da destruição que a rebeldia e o pecado nos causam. Por causa do seu profundo amor por nós, se não aprendermos através da instrução da palavra, ele usará a segunda medida ou estágio da disciplina. Lembre-se de que somente se nos recusarmos obstinadamente a obedecer e persistirmos na desobediência é que a disciplina ficará mais severa. Precisamos ter o entendimento claro de que a disciplina de Deus não tem nada a ver com Ele, mas está totalmente focada em nós. As pessoas me fazem a seguinte pergunta: se o pecado foi tratado na cruz e está perdoado, então por que Deus ainda nos disciplina por causa dele? É porque ele entende e sabe o quanto o pecado é destrutivo em nossa vida. Ele nos ama tão profundamente que não quer que soframos as terríveis consequências e a destruição que o pecado causa em nossa vida. Na cruz, somente a punição foi removida, mas as consequências que o pecado sempre carrega. O arrependimento na velha aliança é bem diferente do arrependimento na nova aliança. Na velha aliança, quando as pessoas pecavam, esse pecado fazia com que a ira de Deus viesse sobre elas. Então tinham de se arrepender, recordando o pecado que haviam cometido. Sobre a nova aliança é totalmente diferente. Imaginemos que você descubra no primeiro estágio da disciplina de Deus, através da palavra, que você pecou porque foi avarento e violou a lei do amor. Em vez de recordar seu pecado e tentar resolver as coisas com Deus através do arrependimento, você se achega a Ele com ousadia, dizendo: Pai, perdoa-me, porque embora o Senhor tenha me libertado do poder da avareza, escolhi não ser generoso e isso me prejudicou. Você se arrependeu olhando para o futuro e escolhe ser generoso. Não há condenação no arrependimento da nova aliança, e sim uma mudança de mente que o leva a viver na própria cruz, na vitória da cruz. O próximo passo da disciplina de Deus será o que, nessa versão da Bíblia, foi traduzido como repreensão. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Hebreus capítulo 12, versículo 5. A palavra grega traduzida aqui como repreensão significa revelar ou trazer à luz. Se não ouvirmos, obedecermos e nos submetermos ao que Deus nos fala através da sua palavra, ele então começará a revelar nossa rebeldia. Eu amo a disciplina de Deus porque todos os dias, quando abro sua palavra, entendo que ela é para a minha instrução, disciplina. Quero muito aprender, submeter-me, obedecer e me render. Seja esperto e responda à disciplina amorosa de Deus. Caso contrário, por causa do seu profundo amor por você, ele trará à luz aquilo a que você obstinadamente se recusa a obedecer. Se Deus já passou para o segundo nível de disciplina e nós ainda continuamos teimosos e rebeldes, ele continuará a nos disciplinar em seu infinito amor. No estágio seguinte, ele nos açoitará, como diz em Hebreus 12, capítulo 12, versículo 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Todas as vezes que a palavra traduzida aqui como açoite é usada no Novo Testamento, é com o sentido de algo que causa dor física. A Bíblia não fala qual dor física Deus nos infligirá, mas posso garantir que ele faz isso por causa do seu profundo amor por nós. Deixe-me esclarecer isso aqui para você. Deus não lhe causará nenhuma dor física por causa de alguma falha sua, ou se você cair em algum pecado ou tiver momentos de fraqueza.
Deus só usa essa forma de disciplina se ele já tiver falado claramente com você em relação a determinado assunto através da palavra dele. Se você continuar a rejeitar a instrução divina por amor a você e por não querer ver sua vida destruída pelo pecado, ele exortará sua rebeldia e desobediência para que você perceba seu erro. Se você continuar cheio de justiça própria e de desculpas, culpando os outros e se recusando a aceitar a disciplina amorosa de Deus, ele usará a próxima e última medida, ou estágio de disciplina, que é alguma forma de dor que você realmente sentirá. Alguém que não gosta da ideia de Deus usar a punição física em seus filhos me perguntou se eu quebraria a perna do meu filho se ele me desobedecesse. Respondi que eu quebraria sim. Ele ficou chocado com a minha resposta, então lhe expliquei que, se eu ensinasse meu filho, instruindo-o a não correr para a rua movimentada e ele desobedecesse, depois eu ter aplicado todas as outras formas de disciplina, independentemente do quanto eu tivesse sido paciente, eu teria que passar a discipliná-lo de forma mais severa. Vamos supor que eu tivesse saído para algum lugar com meu filho e subitamente ele corresse para a rua e um caminhão estivesse vindo na direção dele. Era certo que ele atropelaria e mataria meu filho, que continuava teimando e correndo cegamente rumo à destruição. Se minha última e única opção fosse pegar um pedaço enorme de madeira e jogá-lo na perna do meu filho para quebrá-la e impedir que ele fosse morto, eu definitivamente o faria. Você não seria um pai amoroso se dissesse, bem, sou tão doce que jamais quebraria a perna do meu filho. Eu preferiria deixar que um caminhão o atropelasse e o matasse. Jamais se esqueça de que a disciplina na nova aliança existe por causa do profundo amor de Deus por nós. Se eu lhe dissesse que, por estar debaixo da nova aliança, você não tem de se preocupar, independentemente de como você leva a sua vida, eu não dormiria tranquilo, porque teria mentido para você. Seja esperto e ouça a instrução de Deus.